pensando em futuro, eu não vejo outro cenário a não ser esse. Industrializar o máximo possível, trazer soluções pré-fabricadas o máximo possível. Meu desejo é não ver mais cimento em obra, não ver mais areia em obra. É uma mudança de pensamento, né, de cultura do mercado como um todo, porque envolve o cliente entender que numa obra de 10 meses ele vai ficar numa ansiedade de 6 meses não vendo a obra dele acontecer lá no local. É o que os outros países mais desenvolvidos em tecnologia e que também passaram por esse momento de falta de mão de obra seguiram, né? E naturalmente aqui no Brasil a gente deve seguir para esse caminho também. A equipe é a peça-chave, né? Para conseguir manter cultura, para conseguir manter o padrão, manter o procedimento, né? Porque você tem um turnover do time de liderança, aí é arriscado, né? Você começar a trocar muito a sua liderança, precisa parar, refletir para conseguir manter essa equipe, senão você perde a cultura. Os riscos são muito altos. A economia é boba, né? Porque você querer economizar às vezes num profissional ou não valorizar o profissional que você tem, você acha que está economizando ali poucos R$1.000, mas isso afeta na empresa inteira, né? E assim, a hora que dá um problema de contratação, que não deu certo, ou por algum problema particular do colaborador, algum problema de realmente encaixar ali no time, aí é trocar rápido, né? Buscar um outro profissional para encaixar ali, porque cada dia que passa é prejuízo na certa, né? É problema, é tempo perdido. Corrigir o problema, né? Reagir rápido, guardar aquilo ali como uma lição aprendida, né? A gente sabe que na obra tudo é complexo, né? Não é uma única variável num ambiente controlado, num ambiente que você vai ali, joga no Excel e você resolveu o seu problema, joga ali no software de engenharia e resolveu o seu problema. Não, tem vários fatores ali que envolvem fazer o negócio acontecer. Olá, seja bem-vindo ao Arquintegra, esse espaço onde a gente fala sobre arquitetura, engenharia, construção civil e tudo mais que surgir relacionado a esse tema. E olha, se você quer conhecer sobre grandes empreendimentos com complexidade de instalações, por exemplo, você está no lugar certo hoje, porque eu recebo o Wesley. Wesley, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui e por dar seu tempo para esse projeto. Obrigado, Ivy. Eu que agradeço. Parabéns, né, pelo seu trabalho aqui, por disponibilizar esse tempo também para contribuir com a sociedade, né, com o universo, né, da engenharia. Muito bom, estou muito agradecido de estar participando aqui com você. E Wesley, como que começou a sua carreira? Você se formou em quê? Conta um pouquinho para gente. A história bem grande, né? Então, eu comecei há 18 anos atrás como eletricista mesmo, mão de obra, mão na massa, né? Fiz 2 cursos de eletricista no Senai, depois eu fiz o curso de técnico em eletromecânica e tudo isso trabalhando também, né? Trabalhando, estudando, fazendo curso técnico. Isso foi muito bom que assimila bastante, né? Tanto a teoria quanto a prática. Depois, aí eu fiz engenharia civil, e aí o pessoal até me pergunta, mas por que engenharia civil, né? Exatamente, era eletricista. Eletricista, por que você fez engenharia civil e não fez engenharia elétrica, né? É até engraçado, porque, bom, eu já estava trabalhando e estudando, né? Então, eu entrei em 2006, né, nesse ramo, né? De construção, de engenharia, na parte técnica, né? Então, em 2006, eu comecei a faculdade de engenharia em 2010. Então, eu já estava há 4 anos atuando com a mão na massa mesmo, atuando como eletricista, como técnico, né? E em volta de só engenheiro eletricista. Eu tinha muito engenheiro eletricista na equipe, né? Então, com isso eu absorvi muito conhecimento técnico na área elétrica. Uhum. Tendo a formação de eletricista, depois tendo a formação técnica e estando junto, né, no universo onde tinha muito engenheiro eletricista. Então, na empresa, já tinha um quadro técnico, um engenheiro eletricista, que é o fundador da empresa, o Sr. Luiz Moacir Espanholo, e tinha o Rafael, que é engenheiro mecânico, né? Então, precisava complementar o quadro técnico. Então, a gente tinha um quadro técnico onde tinha o engenheiro eletricista, tinha engenheiro mecânico e não tinha engenheiro civil ainda.
Eu até comecei a faculdade em 2010 em Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrotécnica, mas aí, estrategicamente a gente decidiu mudar para Civil, justamente para a gente fechar o quadro técnico com as 3 disciplinas. A gente tem que Engenharia de Ciência, Engenheiro interessante! Mecânico e Engenheiro Civil. Então, de 2010 até 2015, foi fazendo Engenharia Civil e, de novo, né, atuando e estudando. Né? Isso traz uma bagagem muito boa, você consegue assimilar, você consegue entender ali na prática o que o professor está passando ali na faculdade, na graduação, né? Porque na graduação é muito superficial, né? E ele, ainda mais na engenharia, fica 2, 3 anos ali estudando cálculo e abre muito o leque, né? Mas você não consegue sair dali da faculdade e ir para o mercado pronto, né? Não tem prática, né? Não tem prática. Tem até na Civil, lá tem um laboratório com a betoneira, para você bater uma massa ali, um traço com o professor, mas não é a mesma coisa. Você não vai para a indústria ali, você não vai para a incorporação, para uma grande obra, colocar na prática, né? E muito menos projeto, né? Você não se envolve muito com o projeto. Né? Hoje você considera que seu conhecimento é quantos % acadêmico e quantos % prático? Olha, eu considero 50-50. 50% de cada, tá. Eu costumo dizer que tudo é questão de equilíbrio, né? Então você tem que equilibrar a prática, a teoria. Não dá também para você ser só tocador de obra e não ser engenheiro. Não dá para você ser só engenheiro e não conseguir tocar a obra, né? Porque a obra envolve outras questões, né? Recursos humanos, recursos de materiais, equipamentos, logística, questões contratuais. Então não dá para ser só teoria também, porque isso a gente não aprende na graduação, né? Na faculdade a gente não tem aula de contrato, quase não tem aula de projeto, de relações humanas, de engenharia humana, de engenharia de gente, não tem esse tipo de conteúdo. Verdade. Então, a gente sabe que na obra tudo é complexo, né? Não é uma única variável num ambiente controlado, num ambiente que você vai ali, joga no Excel e você resolveu o seu problema, joga ali no software de engenharia e resolveu o seu problema. Não, tem vários fatores ali que envolvem fazer o negócio acontecer. Né? Verdade. Então, eu acredito que sim, 50-50. Eu tento manter esse equilíbrio, tanto da técnica quanto da prática. Sempre mantendo um pouco o pezinho no estudo. Sim. E como que você se atualiza atualmente? No lado acadêmico, né? Sim. Porque a prática eu sei que você tem todos os dias. Depois da engenharia, né, em 2010, aí eu fiz gestão de projetos, né, na FGV. Foi bom, trouxe uma visão de gestão, né, então eu sempre busco correr para os dois lados na carreira Y, né, na questão de técnico e gestor ao mesmo tempo, né, que a função de gestor de obra, gestor de contrato, exige isso, né, que você tenha as duas habilidades, né, não só ser um bom técnico ou ser um bom gestor, tem que ter as duas ferramentas, né. Então, como eu passei 5 anos estudando a parte técnica, e aí posteriormente a isso aí eu fiz gestão de projetos na FGV, foi 1 ano e meio ali de estudo, aprimorando conhecimentos na área de gestão, né, mais focado para áreas humanas ali, como fazer a gestão do projeto, enfim, entender o universo. Mas isso foi em 2015, acabei a faculdade, acho que 2018, acho que o próximo, perto da pandemia ali, um pouco antes da pandemia, a gente fez, aí eu fiz o gestão de projetos. E Wesley, você está há aproximadamente 18 anos na mesma empresa, né? Sim. Você entrou como eletricista e fez carreira nessa empresa. Sim. Você nunca recebeu uma proposta de outra empresa para sair da BMSE? Diretamente não recebi, assim, no ponto de falar, vem trabalhar comigo, porque acho que na hora que você se posiciona no mercado e acho que do outro lado da mesa, né, as outras pessoas enxergam você atuando, vestindo a camisa ali, muitas vezes as pessoas ficam, acho que ele não sai da empresa, não quer sair da empresa. E um ponto também que, assim, às vezes surge a oportunidade de fazer novos negócios, né? Mas aí o fato de 2012 eu
ter recebido a oportunidade de entrar como sócio da empresa, isso também já serve como não uma barreira, né, mas como uma situação de não receber convite para ser funcionário de outra empresa, né. É tudo uma questão de propósito, né. Então, para entrar na empresa 18 anos atrás, eu quis estar na empresa porque fazia sentido para o meu propósito, né, de atuação, né. Eu queria ser eletricista na época, e aí eu olhei a região, olhei a cidade de Londrina, né, onde eu moro, né, até hoje, sempre morei em Londrina. E aí, como eu queria aquela profissão para mim, a melhor empresa que eu encontrei em Londrina e que fazia sentido era a MSC. E ao longo da carreira, você tem que ir se ajustando, né, entendendo o mercado, entendendo para onde que você quer ir, para onde que a empresa está indo. É tudo uma questão de comunicação também, né, com os seus pares, né, sempre tá muito bem entrosado, muito bem alinhado. É um relacionamento, né, um relacionamento de 18 anos. Coincidentemente, o meu relacionamento com a minha esposa também é próximo disso, é 20 anos juntos, né, então eu sempre falo para as pessoas que eu contrato, ou que estão ali junto comigo, que a empresa também é a mesma coisa, é uma relação como se fosse um casamento, e toda relação precisa de comunicação, né? Então você está o tempo todo comunicando, está o tempo todo alinhando, né, as expectativas, tanto as minhas, quanto da empresa, quanto dos sócios, né? Então você consegue construir uma carreira de 18 anos, construir um relacionamento duradouro, né? Ao longo desses 18 anos é desafio todo dia, e aí a gente é movido por desafios, né? Então lá como a gente tem esse desafio o tempo todo, né? Mas demais, né? Sempre buscando a régua cada vez mais alta, né? E se desafiando. Isso instiga você a acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, e chegar contente na empresa, chegar contente lá junto ao cliente, junto aos colaboradores, porque é motivador, né? Tá fazendo sentido, né? Então não às vezes as pessoas procuram emprego por questões de salário, por questões de valores, né, monetários, mas acaba esquecendo, né, dessa questão do propósito, do sentido e da sinergia, né? Tem que fazer sentido para a sua vida, senão você não fica. É difícil encontrar alguém que fica mais que 2, 3 anos na empresa, né? Porque não entendeu ainda o propósito, não entendeu ainda para onde quer ir, né? Por que veio nessa vida, né? Por que ele veio atuar nessa vida, e aí fica procurando sempre tá faltando algo, né, e aí tá procurando se completar na empresa e chega lá, frustra, porque daí não consegue, né, se encaixar. É exatamente por isso que eu até questionei, porque antigamente era fácil você ver pessoas com carreira de anos, né, 20 Sim. anos numa empresa. Hoje em dia é muito difícil, né? As pessoas têm mudado bastante de empresas, assim, elas não têm se firmado. Sim. Então, foi interessante que você falou que é a questão do propósito, mas a empresa, ela alimenta esse propósito, né, nos funcionários. Sim. Tem outras pessoas lá que fizeram carreira assim também? Tem ali. Na empresa antigamente o pessoal falava que é a escola MSC, né? Porque o pessoal aprendia muito lá e sempre continua aprendendo, né? Então, tem vários exemplos que também tem a carreira duradoura lá, que entrou como estagiário, como menor aprendiz, e hoje está na posição também de diretor, na posição de gerente. Acredito que, estou pensando aqui, de todos os diretores que tem lá, se tem 1 ou 2 assim, que não cresceu dentro da empresa, é muito, né? A maioria, gerentes, diretores, coordenadores, todos entraram como estagiário, entraram como assistente. E o interessante é que assim ele vibra a empresa, Sim, né? Tem aquela... Você sente energia diferente. Não, a energia é diferente. E apesar de ser uma empresa de 44 para 45 anos de CNPJ, né? A galera é bem jovem, assim, a média de 30 anos, ou até menos, porque hoje o pessoal de 40 já é o sênior lá dentro, porque já está com 18 anos, já está com 20 anos de empresa, né? E ainda mais no nosso ramo, né, que a gente diversifica bastante o mercado,
tá toda hora desafios novos, né? Isso acho que é o que traciona, né, a energia lá dentro da empresa. Então aproveita e conta um pouco o que é a MSE, porque eu tenho certeza que muita gente talvez nem conheça, Sim. Né? Porque é uma empresa que ela atua num ramo muito específico, assim. Então, Sim. eu acho que é legal você contar um pouco o que é a atuação da MSE, como que ela funciona. A MSE, 44 anos atrás, nasceu no ramo de engenharia e elétrica, né, de obras e projetos elétricos, lá na região do Paraná, com o fundador Luiz Moacir, né, isso em 79. E ao longo do tempo, aí passou por aquela década de 80, uma década ruim, né, assim, pro Brasil como um todo, né, e aí na década de 90 fez muito retrofit de agências bancárias, né, que começou a colocar caixa eletrônico em agência bancária, não existia isso, né? Então a empresa passou muito nessa década fazendo esse tipo de obra, né? Fazendo agência bancária, colocando tecnologia na agência bancária. E aí com a entrada do Rafael, que é engenheiro mecânico, a gente foi diversificando o mercado e aí começou a fazer combate a incêndio, utilidades. Aí foi quando eu entrei também, aí eu já estava... Sempre focado em instalações. Instalações elétricas, instalações daí de utilidades, instalações mecânicas. E aí foi quando eu entrei, daí em 2006, né, aí estudando eletromecânica, então eu estava um pouquinho dos dois ali, né, um pouquinho de elétrica, um pouquinho de mecânica. E a empresa também foi aprimorando esses escopos, né, esse portfólio, fazendo instalações de supermercado. Fiz muito hipermercado também na época, em 2012, 2014, ali que teve um boom, né, de hipermercado aqui no Brasil. E a gente começou a atuar muito em parceria com as consultoras aqui de São Paulo, né? E sempre, igual eu falei, né, régua alta, né? Sempre buscando o top 10 ali das consultoras para trazer parceria e entender nesse universo ali de instalações, né? E aí a gente começou a entender a necessidade dos parceiros, né, das consultoras, que as consultoras basicamente gostam de fazer a construção civil ali, o shell ali do prédio, né, do galpão, e o recheio disso as consultoras normalmente não gostam muito de fazer. Acredito que por não ter um time muito multidisciplinar, qualificado, né, ele fala, não, isso área. aqui eu não entendo, eu não vou me meter nisso aqui, eu vou buscar um parceiro que faça. E a gente se tornou esse parceiro, né, de fazer instalações, de fazer eletromecânica, aí a gente agregou a HVAC, né, também nessa época aí, que o Rafael também é engenheiro mecânico. E a gente entendeu uma outra necessidade, que é o apoio civil, né? Que as consultoras também não gostam de fazer apoio civil para as instalações, fazer base de equipamento, fazer a infraestrutura, fazer o que é enterrado, underground. E aí foi onde que a gente foi entendendo o mercado, atendendo a necessidade do cliente e aprimorando esse nosso portfólio. E a gente começou a atuar muito com o cliente final também, que às vezes tinha uma grande obra, mas 70% era instalações eletromecânicas e 30% era construção civil. Então, não fazia muito sentido passar por uma consultora e aí essa consultora subcontratar uma instaladora, uma empresa de montagem eletromecânica para fazer 70% do escopo. Uhum. Então, o mercado também foi entendendo isso, que não estava fazendo muito sentido, tinha que fazer o inverso, né? Mas o mercado também não tinha opção de ter uma grande empresa de montagem eletromecânica, de instalações, que subcontratasse uma construtora para fazer o pequeno apoio civil. E aí a gente agregou isso também no portfólio, e aí por isso que deu certo minha formação em engenharia civil. Completou fechou o time, completou o time, o que faltava, né? E aí, de lá para cá, 2015 para cá, a gente tem feito muito desse universo, né? Então, o que a empresa faz hoje? A gente costuma dizer que estamos fazendo assim, temos montagem eletromecânica, são grandes obras, grandes projetos,
de papel e celulose, farmacêutico, contratos de eletromecânica de 300, 500 milhões em um único contrato. Aí temos um braço específico de instalações que cuida específico para data center, que é um mercado aí que está bem aquecido e tem muito data center acontecendo no Brasil. Então a gente tem atuado ali um braço à parte, um diretor de contratos exclusivo cuidando desse tipo de contrato. E na construção civil industrial, a gente tem feito muita obra também, greenfield, ampliações, mas sempre focado no ramo industrial. A gente não atua em corporação e nem em galpão logístico. Se surgir algum negócio que faz sentido, por exemplo, um cliente nosso que é um grande player em obras industriais, a gente está fazendo um greenfield dele, e junto com esse greenfield tem um galpão logístico que faz sentido, aí a gente atua para aquele cliente específico, mas falar que a gente atua no mercado de logística não é o foco. O foco é grandes obras industriais, e é justamente para ter essa sinergia, né? Sinergia de construção industrial com montagem eletromecânica, e aí se tiver um data center, se tiver projeto ali, a gente atua sempre tendo sinergia no ramo industrial ali, tanto para montagem eletromecânica quanto para construção civil. E aí na eletromecânica também tem diretores especialistas em montagem eletromecânica, e aí na construção civil diretores especialistas em construção civil. E aí, claro, tudo isso traz grandes oportunidades, né? Então por isso que o pessoal, os jovens, né, dessa geração gostam muito de trabalhar na empresa e começaram a construir carreira lá mesmo, sendo uma geração que não costuma ficar muito nas empresas, né? Então tem jovens de 30 anos com 10 anos de experiência. Olha só. Já no cargo de gerente, alguns até no cargo de diretoria, com 32 anos, com cargo de diretoria. Tem vários casos. Hoje nós temos 7 diretores de contratos, nenhum deles entrou como diretor. A maioria deles entraram como assistente, ou como engenheiro júnior, ou como coordenador de obras. E acho que 1 ou 2 entrou como gerente ali. Entrou como gerente de contrato, depois a gente enxergou potencial, que já tinha grande experiência em outras consultoras, já tinha inclusive atuado como diretor de contratos em outras consultoras. Aí fez sentido, e aí a gente subiu para diretor de contrato também. Mas o comum ali é isso, é crescendo dentro da empresa, gerando oportunidade, e o desafio de conseguir crescer, né? De conseguir crescer e conseguir montar time, formar time. Acho que minha especialidade ao longo desses 8 anos, hoje eu falo que é formar time, né? Montar equipe. Montar equipe. Wesley, atualmente vocês até abriram uma área de desenvolvimento de projetos internamente, né? Sim. Por que vocês criaram essa área? Devido à necessidade, né? A gente sempre atuou, né, com engenharia, tanto na parte, quando começou lá em 1979, com projetos elétricos e com obras elétricas. E aí, como a gente foi ampliando o nosso portfólio, naturalmente nós fomos formando time de especialista também dentro de casa, né? Então, inicialmente, era um time sempre foi um multidisciplinar, né? Então, conforme a gente foi ampliando o nosso portfólio, a gente também foi ampliando nossos projetistas internos, mas inicialmente atuando como fornecedor de projetos para a construção, né? Para os nossos negócios, né? É um fornecedor interno, né? Inicialmente é um fornecedor interno. Você pegava um empreendimento de instalações lá que você ia fazer, e aí tinham projetos que você percebia que dava para ganhar dinheiro, porque instalações é uma área que, assim, pode ter uma variação astronômica, sim, né? Sim. Inicialmente, o que tem acontecido no mercado, os projetos vêm bem básicos mesmo, básicos. Então, tem sido comum os clientes contratarem
a gente como especialista em montagem, construção, instalações, e também tendo um time interno de especialista de projetos. Então, o cliente está com a necessidade de prazo, né? Normalmente está com a necessidade de prazo, mas já precisa contratar a obra, já precisa iniciar a obra e não tem tempo de amadurecer ainda mais com o projeto executivo para depois contratar. Então, como a gente tem um time interno, o cliente vê isso com bons olhos e contrata a gente com um contrato turnkey e com um projeto executivo dentro desse contrato, né? Então, inicialmente, a gente sempre fez isso, né? De ter a especialidade de engenharia dentro de casa para conseguir entregar o projeto executivo, tanto para o nosso time conseguir executar, quanto para resolver esse gap aí de estágio de projeto do cliente final, que sempre dificilmente consegue entregar o projeto executivo, nem tem um prazo para eles finalizar o projeto executivo, porque soluções existem diversas, né? Ainda mais no ramo industrial, você consegue entregar o mesmo resultado, né, de produção, de capacidade produtiva, com soluções diferentes. Então, como a gente está em diversos segmentos, a gente tem conhecimento de uma área específica que a gente traz para um outro ramo de negócio que traz um benefício para o cliente final que faz muito sentido, né? Então, esse universo aí de estar participando tanto no ramo o braço do negócio, atuando como montagem, atuando como instaladora, atuando como construtora de obras industriais, a gente consegue usar recursos e os benefícios que a gente encontra em alguns negócios nos negócios parecidos, né? Porque você entende a real necessidade de cada área, né? Sim. E aí você integra isso de uma maneira que você usa o necessário de cada um, não fica a mais em nenhum. Sim, exatamente. E isso faz com que você tenha empreendimentos mais econômicos, sim, no final. Com certeza. E com melhor qualidade também. Sim, esse é o objetivo, né? Conseguir encaixar na verba do cliente, né? No budget, e dentro do prazo, né? Porque senão você inviabiliza o negócio. E muitas vezes essa é a principal dificuldade, né? O cliente quer investir, ele está com dinheiro no caixa para investir, mas precisa de uma solução de engenharia que ele consiga colocar a máquina dele para produzir, que na hora que ele decide fazer o investimento, ele já quer que a máquina comece a produzir para já começar a se pagar, né? E se estende muito esse negócio, esse projeto ou essa construção, inviabiliza, né? Porque você já perdeu o tempo, perdeu a fatia do mercado, né? Então, conseguir agregar tudo isso, né? Construção, montagem e projeto é o que o mercado precisa, né? Se conseguir entregar algo completo para o cliente e ser a solução para ele ali para resolver esse gap, né? Resolver essa situação de conseguir colocar a produção para rodar o mais rápido possível, né? Esse é o objetivo final. Agora me conta um segredo. Vocês desenvolvem atualmente diversos projetos sem a obra, certo? Está acontecendo. Então, estou fazendo o projeto. Você fez o projeto para um cliente esse ano, sei lá, ano que vem, ele vem e fala, vou contratar, acho que esse projeto ficou legal, quero contratar a obra. Tem mudança ou não tem mudança nesse projeto? Dá diferenças ou não? Porque o mercado, ele flutua, né? Sim, eu não sei se faz sentido ou não. Não, a pergunta é boa. Com certeza tem. Tem alterações, mas não são alterações que impactam no negócio e não impactam no budget formado, né? Não são conceituais. O projeto que sai inicialmente, antes da obra estar contratada, ele já sai a ponto de você dar sequência naquele projeto. Então, é como se fosse um básico pré-executivo, como fosse um pré-executivo. Então, como a gente passa por etapa do conceitual estar aprovado com o cliente, e na etapa do conceitual a gente forma um budget ali junto com o cliente, com expertise e com olhar de empresa especialista em montagem, especialista em construção, especialista em executar,
Então, o projeto já nasce com esse olhar. Então, na hora que a gente passa por a etapa do conceitual, ajusta o budget, o cliente dá o go para a gente seguir. Aí a gente vai para a etapa do básico. O seu projeto ele é desenvolvido com um orçamento do lado. Exatamente. Vai orçando junto. É um projeto diferenciado, né? Sim. Atualmente você vê outros casos acontecendo assim também? De projeto sendo desenvolvido com o budget? Porque sabe o que eu via muito? Projetos que chegavam e as construtoras faziam reengenharias para conseguir encaixar no budget do cliente. Entendi. Esse é um diferencial, né? Você conseguir entregar um projeto e ter o budget junto. Tanto na etapa conceitual quanto na etapa do básico, para justamente ir ajustando a rota, né? Porque se você sai do conceitual, vai para o básico e ainda você não sabe quanto vai custar aquele negócio, aí por isso que os projetos... Porque tudo dá para fazer, né? Exatamente. Um projeto dá para fazer tudo. Sim. Então, assim, olha, eu diria que o melhor projeto é aquele com budget, porque aí você sabe... Sim, exatamente. onde você está pisando, exatamente. Né? Inclusive, mesmo que não seja... Claro que ele está falando aqui de empreendimentos industriais, né? Que, assim, são empreendimentos muito grandes, que, assim, um desvio é astronômico. Sim. Mas, por exemplo, uma casa. Se você projeta... Você também tem a possibilidade de ter um desvio astronômico para o seu bolso, né? Exatamente. Então, por exemplo, marcenaria, você pode ter um valor X e um valor 5X, 6X. Exatamente. Se você não estiver trabalhando o projeto com uma visão de budget, não tem como... Sim. Aí, mesmo numa residência, né? Você tem que começar o projeto, na hora de você inicia ali com o levantamento das premissas, né? O programa de necessidades, a primeira linha é o budget, é a verba. Quanto você tem para gastar? Qual que é a verba disponível? Porque senão você vai sair para um lado e a expectativa é outra. E você, beleza, o projeto ficou bonito, mas eu não vou executar isso aí, ficou muito caro. Pois é, mas eu vejo muitos projetos que não têm essa visão. E aí o projeto ele é desenvolvido, desenvolve um ano, um empreendimento lá, um prédio comercial, um ano, lindo e maravilhoso. Não entra no budget, vamos mudar soluções. Aí volta, muda soluções. Mais um ano de desenvolvimento de projeto para mudar todas as soluções. Não entrou. Mas, sem essa visão financeira mesmo. Exatamente. Do empreendimento. No projeto. É extremamente essencial essa visão, essa análise, para justamente não perder tempo, né? Então a gente, por exemplo, fez recentemente uma implantação da obra Greenfield que a gente pegou desde o conceitual, do plano diretor. A gente foi lá, visitou o terreno junto com o cliente, decidiu. E foi fazendo reunião junto com o conselho administrativo da empresa, da companhia, junto com o presidente, e apresentando ali o projeto e junto o budget. E a gente consegue fazer isso porque a gente tem um time de orçamentação lá, de orçamento e proposta muito grande, né? Tem, em média, 25 pessoas só fazendo orçamento dentro da empresa. Então, além de ter a expertise de projeto, a gente tem a expertise de fazer orçamento. É como se fosse uma unidade de negócio fazer orçamento, porque é muito grande o time lá. E aí vocês usam essa mesma unidade para conquistar obras e para fazer a orçamentação dos projetos. Exatamente. E empresas de projeto não tem isso, né? Não tem uma equipe de orçamento, né? Empresa de projeto normalmente é 5 pessoas, 10 pessoas, subcontrata as outras especialidades, e aí fica engessado, né? E o cliente precisa de um orçamento, quanto que vai custar, ele só vai conseguir orçar no mercado na hora que o projeto estiver pronto, se ele for fazer o caminho natural das coisas, né? Mas a gente consegue, devido a essa sinergia de construtora, montadora, instaladora, a empresa de projeto junto ali, trabalhando, essa expertise junto, a gente consegue agregar essa solução e já ir trabalhando desde o início com o ajuste do budget ali do cliente, né? Se eu tenho 200 milhões, tá, vamos ajustar aqui, começar o conceitual, revisa, faz o básico, tá na etapa do básico, revisa de novo o orçamento para ver se não fugiu. Aquele monumento que o presidente tinha pedido, vamos cortar que não vai encaixar. Aquela portaria
ficou muito bonita aquela portaria, mas não vai encaixar. Vamos fazer algo mais clean ali, algo mais enxuto para conseguir encaixar, senão a gente inviabiliza. Consegue escolher onde tirar e onde pôr. Deixa esse trecho aqui para a fase 2. Vamos fazer deixa para utilizar a verba da fase 2. Enfim, vai construindo soluções ali, mas é claro, né? Você consegue construir isso com relacionamento com o cliente, né? Nem todos os clientes, nem todos os negócios você tem essa disponibilidade de conseguir ter essa abertura, de ir ajustando isso, né, ao longo do caminho. Tudo é uma questão de confiança, né? E aí o nosso propósito é realmente trazer confiança para o cliente, né? Mostrar que a gente tem estrutura, que a gente tem capacidade, tem história, né? A gente fala muito que ter um CNPJ de 45 anos e ser o mesmo CNPJ não é todo dia que você encontra, né? Uma empresa de prestador de serviço com o mesmo CNPJ com 45 anos. Então, isso traz um peso, né? Você ter ali o fundador tá ali na empresa, ali, participando, ele gosta muito de engenharia também, fica ali junto comigo na engenharia. Então, isso traz também uma credibilidade, uma questão de confiança, né? A gente tem que conseguir criar esse relacionamento e ter essa questão de confiança, construir essa relação de confiança com o cliente, né? Wesley, me conta agora uma experiência do projeto que foi assim mais marcante na sua carreira. Eu sei que você tem muitos projetos, né? Que você participou de muitos empreendimentos, mas qual foi o mais marcante, que você considera o mais marcante na sua carreira? Mais marcante? É difícil escolher, né? Porque, conforme eu te falei, são desafios todos os dias, né? Então, os desafios evoluem. Evoluem, exatamente. Assim, se eu fosse escolher hoje, claro, os últimos, como a gente está todo ano, todo tempo se desafiando, todo ano tem desafio difícil. Se você me perguntasse ano passado, eu ia te falar o desafio do ano passado. Se você me perguntar hoje, eu vou te falar o desafio de hoje. Provavelmente, no ano que vem, se você me perguntar de novo, vai ser outro desafio, porque esse desafio que a gente superou, que foi difícil, ano que vem já tá fácil. Já tá fácil perto do próximo, né? Pensar num projeto aqui, uma grande indústria que a gente fez, que a gente entregou, toda a construção civil. Nesse escopo a gente só pegou a civil, não pegou a montagem eletromecânica, decidiu estrategicamente não pegar a eletromecânica, mas foi uma grande obra, um grande desafio. Envolvia desde fundação pesada, com estaca raiz, tinha mais de 2.000 estacas raiz, tinha pré-moldado. Tipo de indústria que era? Pode falar que tipo de indústria que era? É uma indústria alimentícia. Alimentícia. Exatamente. Com grandes pré-moldados pesados, com estrutura metálica, com fechamento em isopainel, bem grande mesmo, bem desafiador. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu superar e conseguiu finalizar, entregar, enfim. Mas foi desafiador, porque a gente... Qual foi a maior dificuldade nessa obra? A dificuldade? Conseguir aumentar a produtividade. Esse foi o maior desafio, porque é uma região que é carente de mão de obra, porque a taxa de desemprego é bem baixa, quase zero, quase pleno emprego. Então, trazer o nosso time de fora, trazer time do Nordeste, time nosso do Paraná, de São Paulo, de todas as regiões, e a região que chove muito, então em produtividade elevada, né? Então, por questões de segurança, né? Trabalhar tudo certinho, a gente teve esse desafio que foi difícil superar ali, mas a gente conseguiu. Então, você ajusta o cronograma, replaneja, aumenta o time, dobra o histograma e mesmo assim está com a produtividade abaixo do esperado. E aí alinhando com o cliente, entendendo com ele o que era importante, qual era o caminho crítico realmente necessário para abrir frente para a montagem eletromecânica. A gente foi ajustando, adequando, mas foi uma obra desafiadora aí devido a isso, a improdutividade elevada. E nesse empreendimento vocês desenvolveram um projeto ou não? Não, nesse a gente não desenvolveu o projeto. Mas quando vocês não desenvolvem o projeto, vocês fazem gerenciamento desse projeto, coordenação, compatibilização ou não? Como que funciona? Normal, depende, é muito variável isso, né? Tem situações que o cliente solicita e entende que faz necessário,
Mas nessa obra em específico, o cliente tinha uma gerenciadora, né? O cliente era bem ativo, né? Ele tinha um time de engenharia do próprio cliente, e ele complementou o histograma dele contratando outros engenheiros através de gerenciadora. Então ele não contratou uma gerenciadora para gerenciar, ele já tem um time muito grande de engenharia, ele complementou o histograma dele com outras equipes. E aí o projetista era de outra empresa, era subcontratado do cliente final, e o projeto foi bem feito e tal. Aí é um desafio, né, de começar a obra e o projeto ainda não está maduro, né, não está a ponto de bala, mas a necessidade de iniciar a construção vai ao encontro de conseguir produzir, né, no prazo esperado para fazer sentido o negócio. E aí começam os desafios, né, de projeto ainda não maduros, e aí a gente reuniões e discussões para fazer acontecer, né, senão não sai. Se o cara crachar e falar assim, não, eu só vou mobilizar a hora que você me entregar todas as pranchas carimbadas com liberado para execução. Aí esquece. Não conclui a obra. Nem começa a obra, nem mobiliza. Se esperar chegar esse momento, você nem mobiliza. Então, entendendo essa necessidade, esse desafio e se acertando ao longo do caminho, né? Porque... Agora, nesses empreendimentos grandes que vocês fazem, todos eles têm algum tipo de gerenciamento e coordenação, ou não? Sim, sempre tem, né? Sempre tem o papel da gerenciadora, né? E aí é o desafio, né? Porque muitas vezes o pessoal chama de gerenciadora, mas eles simplesmente complementam o histograma e colocam mais um engenheiro na obra, mas não é uma empresa de gestão fazendo o gerenciamento. É uma pessoa a mais no time fazendo um papel de fiscal, né? Então, gerenciadora para tocar o negócio são poucas, né, que realmente faz esse papel de gerenciadora. Agora, e como que vocês fazem? Porque vocês fazem internamente daí, num caso desses? Sim. Como que funciona? Assim, Porque eu estou falando daquele gerenciamento, porque tem o gerenciamento ali da obra, né, que é uma gerenciadora que você está falando aí, sim. Mas eu estou falando daquele que vai fazer com que você consiga executar, sabe? Sim. Aquele que vai olhar os desenhos, vai olhar os projetos, vai falar, isso daqui está se encaixando, isso daqui está bem coordenado, consigo executar. Sim. Porque tem muitas vezes que os projetos chegam e a gente não consegue executar, né? Sim. Ou não. Talvez seu cenário é diferente, me conta. Ali vamos pegar um caso típico, né? Chega o projeto, o escopo, né? E aí é muito importante o papel do diretor do contrato, né? Junto com a equipe dele, que daí é composto pelo gerente do contrato, o coordenador de planejamento, o time de segurança, o time administrativo, o time de produção mesmo, né? Uhum. Então, quando chega para a gente orçar, passa por todo o filtro do pessoal que está fazendo proposta. E aí são engenheiros que já têm muitos anos de experiência, que fazem a orçamentação e já define junto com o cliente as premissas. Fala assim, essa parte do projeto que ainda está no conceitual, está no básico, a gente considera que a gente vai desenvolver e fazer o executivo dele, ou a gente vai entregar sem esse escopo dentro do pacote. Não, esse aqui vocês podem considerar o executivo. E a gente já vai fazendo essa gestão desde essa etapa de orçamentação. Desde esse início a gente já combina com a regra do jogo com o cliente. Isso aqui já está pronto para executar. Então isso aqui a gente vai executar conforme está aí. Não, eu quero que dá uma otimizada. Não, eu quero incrementar. Então na etapa de proposta, até fazendo parênteses, nessa etapa de orçamentação, dura vários meses. Tem casos que passa de anos orçando. Vários exemplos que ficam 6 meses, 10 meses, 1 ano e meio orçando, entendendo, revisando. Enquanto isso, o cliente está fazendo as revisões de projetos também, conforme vão surgindo as dúvidas dos proponentes que vão orçar a obra. Uhum. Que daí, do lado de cá, quem está orçando, do jeito que está aqui, está faltando tal coisa, isso aqui não vai funcionar. Essa gestão, né, começa desde essa etapa, e aí devolve isso para o cliente, ele fala com o projetista dele e ele vai revisando. Esse é o mundo perfeito, assim, que quando isso acontece, né, do cliente entender isso e solicitar a revisão. Mas é muito do mercado também de engenharia,
engessar essas revisões com o cliente, né? E não vender uma solução realmente, ele vende a quantidade de horas ali de engenharia, e aí a hora que o cliente se vê nessa situação de ter que revisar porque o projeto não está ao ponto de ser executado, ele acaba tendo um problema com a equipe de projetos, que não consegue, não, eu só vendi 10 mil horas de engenharia, eu não consigo dar continuidade. Aí solicita adicional, os problemas já começam aí, né? E aí volta para o time de propostas, e aí eu acho que é uma oportunidade, né, que a gente entende que a hora que acontece esse tipo de situação e o cliente já perde a parceria ali com a empresa projetista, como a gente tem o time de engenharia interna, a gente consegue orçar e dar uma solução para o cliente ali, mesmo o projeto não estando maduro. Então, volta ali, aí é uma troca, né? Quando eu estou fazendo o projeto e preciso de um budget, aí eu pego emprestado do time de orçamento, essa disponibilidade. Uhum. E acontece ao contrário, quando o time de proposta está lá orçando um projeto do cliente e aí ele não está maduro, ele precisa da engenharia. Do corpo técnico. Exatamente, aí troca, fala assim, me ajuda aqui para a gente chegar na solução, a situação é essa, a gente dá a solução, isso complementa a proposta e entrega a proposta com as premissas ali anotadas com o cliente. A partir daí, a hora que fecha o negócio, está tudo isso amarrado, né? O roteiro, né, de tudo como vai acontecer está anotado ali na carta proposta, nas trocas de informações com o cliente. E a hora que vai para o diretor de contrato, ele não vai fazer grandes modificações, porque já está tudo bem amarrado ali no negócio, né? Então, o diretor do contrato, ele vai falar com o time de engenharia para colocar no papel aquilo que ficou premissado. Falar, materializa isso para mim porque eu preciso dos quantitativos para eu conseguir executar e comprar a quantidade correta, né? E aí, o time de gestão do contrato faz muito bem esse papel, né, de gerenciar a nossa construção. A gente, na hora que está fazendo, seja uma montagem eletromecânica, seja uma construção, a gente é o protagonista lá dentro do contrato. Independente se o cliente tem uma fragilidade de gestão ou o cliente contratou uma gerenciadora que não tem ali o know-how para tocar, a gente vai fazer a obra acontecer, porque a hora que a gente assina o compromisso de entregar é obrigação contratual, não tem como fugir disso. Então, independente se está lá o cliente cobrando de forma correta ou de forma incorreta, ou se a gerenciadora está ajudando ou se está atrapalhando, a obra vai acontecer, porque nós vamos fazer a obra acontecer, seja empurrando o cliente, seja empurrando a gerenciadora, seja empurrando o projetista, porque a gente já faz isso o tempo todo com os nossos fornecedores, e tem que fazer, né? Todo mundo enxergar que tem que entregar a obra, tem que entregar o contrato. Então, o papel do diretor de contrato é estratégico e bem... Por isso que a gente forma dentro de casa, né? A gente, até hoje, a gente tem 7 diretores de contratos e todos formados dentro de casa. Nenhum a gente trouxe de fora, justamente para entender, né, essa nossa visão, né, de negócio, de como que a gente toca as coisas. Que não é assim, isso aí é problema do cliente, eu não vou resolver e já guardei comigo a desculpa perfeita, né? A gente chama de a muleta de ouro, né? A muleta de ouro já está aqui comigo, se alguém vir me cobrar, eu já tenho ela aqui para eu usar de muleta. Não, a gente precisa fazer acontecer, o cliente contratou a gente para fazer acontecer. Então, independente se o próprio stakeholders do outro lado não está fazendo o papel deles, a gente tem que fazer ele desenvolver o papel dele e fazer acontecer. Se precisar subir e convocar uma reunião extraordinária, a gente vai e convoca a reunião extraordinária para fazer acontecer, porque precisa entregar o contrato, que é o objetivo de quem está colocando dinheiro, né? Independente dessas fragilidades ao longo do caminho. Você comentou aqui, Wesley, dos gerentes de contrato que são extremamente importantes no processo do empreendimento. Como que funciona o processo de conseguir novos profissionais para expandir a empresa? É uma peça-chave, né, a parte de recrutamento, né, e conseguir engajar o time, trazer
pessoas novas, manter a equipe, né? Ainda mais uma geração onde a gente não consegue, é difícil, né? Manter a equipe, você tem que criar um engajamento, né? Um gosto, ser gostoso, né? Trabalhar na empresa para conseguir manter a equipe. Hoje a gente tem um time muito grande ali de recrutamento para trazer alguns profissionais, principalmente para mão de obra direta, né? A gente utiliza muito essa ferramenta que a gente tem lá, que é o time de recrutamento. Então tem um setor lá só para recrutar, que faz todo o processo de anúncios, né? Seja no rádio, seja no carro de som, seja na internet, seja em agência, para trazer essa mão de obra direta, né? Porque manter quase 2.000, 3.000 funcionários não é fácil, né? E aí a gente vai mobilizar uma obra que precisa de 500 colaboradores, e aí você tem que fazer um trabalho ali muito grande ali de conseguir não só recrutar no local, porque daí, isso é bom para o impacto social ali do empreendimento que está sendo implantado, né? Como também as questões de custo, deslocamento, moradia. Mas tem caso que vocês não conseguem ter equipe suficiente no local, né? Sim, aí tem que trazer de fora ou remanejar de outras obras nossas, né? Então, esse time nosso de recrutamento, de mão de obra direta, eles estão em contato com os administrativos de cada obra, né? Então tem um coordenador ou um gerente administrativo em cada obra. Então tem obra que está no estágio de desmobilização, ele consegue remanejar alguém que já está na equipe e remanejar para a obra que está em mobilização. E até mesmo, às vezes, funcionários que já foram desligados porque o contrato já terminou, consegue esse histórico, né, de conseguir trazer esses antigos colaboradores para conseguir formar o time. Além de fazer algumas subcontratações, né, de serviços específicos para formar o time ali, né, porque o movimento de mão de obra é muito grande, né, então são obras que duram 10 meses, 12 meses, então passa muito rápido, né, você conseguir atingir aí 200, 300 funcionários no primeiro mês não é fácil, precisa ter um processo, né, uma estrutura e um time muito capacitado, né, para conseguir formar esse time e ter todo esse network, né, de conseguir puxar de outros contratos, de outras obras e não ter um turnover muito alto, né. Isso é pesado, né, se você conseguir manter um turnover baixo, você consegue motivar mais o colaborador, conseguir que ele participe ali da cultura da empresa e se mantenha na empresa, né? Isso falando de mão de obra direta, né? Para mão de obra indireta, o que é comum a gente fazer é os líderes contratar a sua equipe, né? Então, e formar a sua equipe. Então, vou pegar um exemplo. Vou mobilizar uma obra e aí eu tenho o gerente de contrato, eu sou o diretor de contrato, eu tenho o gerente de contrato, e normalmente ele já tem os coordenadores de produção da confiança dele, que às vezes está com ele num projeto anterior, às vezes já não estava mais. E aí ele faz a rede de contato deles e traz alguém de confiança, mas não é todo dia que consegue fazer isso, né? Trazer gente que já conhece. Aí que é o desafio, né, de você conseguir encaixar uma pessoa nova que nunca trabalhou na empresa, não conhece a cultura, não conhece os procedimentos, não conhece as ferramentas que a gente tem. E aí essa entrevista não é o recrutamento que faz, o recrutamento participa, mas é papel do líder ali, seja o gerente de contrato, contratando um coordenador, é ele que tem que fazer a rede dele de contatos, buscar nas redes que ele tem, seja nas redes sociais, seja nas redes mesmo física, né, nos amigos de trabalho, e trazer essa pessoa para dentro do time, né? Mas vocês ficam prospectando sempre? Tipo, vocês vão atrás constantemente, mesmo que eu não esteja com empreendimento no momento, vocês estão buscando esse tipo de profissional estratégico no mercado? Isso é até eu costumo dizer lá para minha equipe que o que diz o Thales Gomes, não sei se você conhece, que escreveu o livro Nada Easy,
Ele que foi o fundador lá do Easy Taxi, lá na época que nem tinha Uber, né? Eu estava começando o Uber ainda. Ele fala no livro que o líder tem separar pelo menos umas 2 horas do dia para fazer network, para fazer recrutamento, mesmo que não está precisando, mesmo que não está com a vaga aberta. Isso gravou muito assim na gente olha, isso faz sentido, porque imagina uma situação que você precisa mobilizar uma equipe, precisa montar um time e você está despreparado, não tem nenhuma opção e vai sair no mercado procurar essa opção. Vai gastar uns 6 meses e ainda esse time vai rodar umas 2 vezes, ainda até você conseguir fixar esse time, né? Então, essa visão do líder estar o tempo todo recrutando, mesmo que não tenha a vaga aberta, é totalmente estratégico e preventivo, né? Porque às vezes você vê, graças a Deus, a gente não teve uma situação de retração ainda, né? A gente não viu isso, pelo menos lá na empresa, nos últimos 15 anos. Sempre crescimento e crescimentos exponenciais, né? Você sair de 2012 com faturamento anual de 10 milhões e para um contrato, um fechamento anual de mais de meio bi, então imagina como que não foi a questão de montagem de time, né? Para conseguir estruturar e conseguir manter na equipe, né, líderes que realmente vistam a camisa. E para manter a essência da empresa em todas essas pessoas novas, por exemplo, que entram constantemente, você tem alguma estratégia? O principal ponto ali é justamente quem entrar não quer sair. Então, o fato da pessoa que entrar e seguir carreira dentro da empresa faz com que motive os outros novos que estão entrando a querer aquilo também. Então, a gente tem N exemplos, né, de diretores, gerentes que entraram como assistentes e cresceram junto com a empresa. E como a empresa vem crescendo exponencialmente todo ano, naturalmente quem veste a camisa da empresa e está junto, né, nessa missão também cresce junto. Então a gente tem diretores com 35 anos, com 33 anos, com 40 anos de idade, né, não de experiência, mas já tem 10, 15 anos de experiência, né? Então isso motiva eles, nos motiva, me motiva também. Então esse é um dos pontos, eu estar lá há 18 anos, né? Porque como a gente está crescendo, continua crescendo e vem buscando esse crescimento cada vez mais. São desafios novos, desafios todos os dias, e isso motiva essa geração, né? Dos 25 aos 40, 45 ali, precisa de desafios, né? Precisa ser desafiados. Então todo dia é régua alta, é apertando para fazer cada vez melhor, para entregar cada vez melhor. Fugir do tradicional, né, fora da zona de conforto, que isso naturalmente mantém a equipe, naturalmente você engaja a equipe e mantém a cultura da empresa, né, porque você tem um turnover do time de liderança, aí é arriscado, né, você começar a trocar muito a sua liderança, precisa parar, refletir para conseguir manter essa equipe, senão você perde a cultura. Riscos, né? Os riscos são muito altos. E aí, às vezes, a economia é boba, né? Porque você querer economizar, às vezes, num profissional, ou não valorizar o profissional que você tem, você acha que está economizando ali poucos R$1.000, mas isso afeta na empresa inteira, né? Então, a equipe é a peça-chave, né? Para conseguir manter cultura, para conseguir manter o padrão, manter o procedimento, né? A gente chegou a tocar ano passado 35 canteiros de obras. Uau. Ao mesmo tempo, de forma simultânea. Então, um gerente de contrato em cada obra, uma equipe lá em cada obra, aí na média de 5 a 6 contratos por diretor de contrato. Então, o diretor de contrato não ficava só com uma única obra, ficava com 5, 6 obras. E tocar isso tudo de forma simultânea e manter o padrão, você tem que ter ferramenta e tem que ter pessoas que vivenciou tudo isso, né, para você conseguir gerir, né, tudo isso, porque envolve também a relação de confiança, né? Apesar de ter procedimento para tudo, ter ferramentas, procedimento, ter pessoas boas,
também tem a questão da confiança. E aí, claro, você monta os indicadores para você monitorar e acompanhar, né? Conseguir acompanhar tudo isso, né? Porque 35 obras é bastante obra ao mesmo tempo, né? Teve algum empreendimento nesse período, nesses 18 anos, que você viu que a escolha das pessoas prejudicou o empreendimento? Prejudicou a rentabilidade, prejudicou... Sim. Nem tudo são flores, né? Então, você tem os desafios e aí a gente errou na contratação, aí você tem que trocar, você tem que ir atrás de outro profissional até acertar. Não pode procrastinar essa decisão. E às vezes nem é porque o profissional não é capacitado, às vezes é que realmente não se encaixou na metodologia de trabalho nosso, né? Até um parênteses, a gente trabalha tudo em nuvem, né? Sempre gostou muito de tecnologia e acho que isso também motiva um pouco mais aí esse engajamento dessa juventude, né? Porque é muito tecnológico, assim, a gente utiliza as ferramentas BIM, utiliza tudo no Drive, tudo online, as ferramentas, não tem servidor local, é tudo online. Isso dá mais flexibilidade. Dá flexibilidade de trabalho, então ele acessa, o outro acessa, todo mundo acessa ao mesmo tempo, não tem problema de perder ali o histórico, e enfim, a gente se desafia o tempo todo a trazer tecnologia, tanto para projeto, quanto para orçamento, quanto para execução, na parte administrativa também. E assim, a hora que dá um problema de contratação, que não deu certo, ou por algum problema particular do colaborador, algum problema de realmente encaixar ali no time, aí é trocar rápido, né? Trocar, buscar um outro profissional para encaixar ali, porque cada dia que passa é prejuízo na certa, né? É problema, é tempo perdido. E aí corrigir o problema, né? Reagir rápido e guardar aquilo ali como uma lição aprendida, né? Então, hoje a expertise de recrutamento nossa é muito forte, né? Justamente porque a gente passou por esses desafios de recrutar bem, né? Recrutar de forma assertiva, de conseguir montar um time inteiro novo que nunca trabalhou na empresa, utilizando nossas ferramentas e ainda fazer dar certo, né? Então, às vezes você não consegue... É difícil você manter a mesma equipe, você crescendo, e aí essa mesma equipe não vai conseguir tocar duas coisas ao mesmo tempo. Então você tem que, às vezes acontece de ter que mesclar o time, né? Você pega metade da equipe e põe num contrato, metade no outro, e aí você gente nova aqui e ali. E aí a gente consegue ir treinando e formando mais profissionais, né? E claro, aí tem MSC Academy, que daí a gente vai gravando ali os procedimentos, né? A parte de gestão, né? De como fazer um RDO, como fazer uma medição, como fazer uma comunicação com o fornecedor, enfim, boa parte das nossas ferramentas, dos nossos procedimentos estão documentados em vídeos, né, gravados para que a pessoa consiga estudar sozinha e saber como fazer. A hora que ela entra na empresa, ela vai para a sede, independente se ela é local, vai trabalhar na obra, sei lá, em São Paulo e a sede em Londrina. A gente envia ele para a sede, ele passa uma semana lá em imersão, fazendo treinamento, entendendo, conhecendo as pessoas, porque quando ele estiver aqui na obra, ele tem que saber para quem que ele vai ligar lá na sede, né? Então ele tem que conhecer as pessoas, né? E nada melhor do que conhecer pessoalmente. Verdade. Né? E aí às vezes o profissional está na dificuldade, às vezes o coordenador não está ali junto com ele, precisa resolver uma situação, ele cata o telefone, liga lá pro funcionário. Liga não, né? O pessoal já manda um WhatsApp, né? Hoje em dia ninguém liga mais. Ninguém liga mais, né? Manda um WhatsApp, mas o fato de conhecer pessoalmente já estreita o relacionamento ali, já facilita, né? Wesley, pra gente conseguir finalizar, porque assim, já foi conteúdo que não acaba mais, né, minha gente? Olha, se você tá gostando, está aqui até agora, curte esse vídeo, compartilha também, para que outras pessoas tenham acesso, tá bom? Eu vou contar com a sua ajuda. Pra gente finalizar, conta pra gente uma experiência de algum empreendimento que vocês conseguiram implantar uma solução
de engenharia, uma solução técnica, independente da disciplina, que fez com que vocês realmente conseguissem fechar o novo contrato, sabe? Teve um caso, assim, que foi muito interessante, onde a gente estava num desafio que o cliente não tinha o projeto nem base no executivo, ele só tinha o conceitual e precisava fazer aquela obra em 6 meses. Então, aí a gente se desafiou lá internamente e aí, claro, envolveu todo mundo, assim, da alta direção da empresa, né? Tanto da nossa empresa quanto da empresa do cliente, para tomar as decisões de forma rápida, né? Então, para conseguir fazer um empreendimento de 15 mil metros quadrados, um galpão refrigerado, que estava com o terreno só definido, mas tinha que fazer terraplanagem, tinha que fazer os projetos e tinha que fazer a construção. Em 6 meses. Um prazo bem curto. Bem curto. Então, claro, aí o ponto-chave ali, além de se desafiar a fazer, executar isso, foi também a autodireção das duas empresas estarem totalmente envolvida com esse negócio, para tomar as decisões ali no mesmo dia, né? Então, preciso definir o pré-moldado. A solução vai ser essa, o projeto já fez as definições, as empresas já concorreram aqui, está aqui o mapa, e o diretor da empresa lá, já com o poder de decisão, já decidia a contratação e já decidia. Então, foi o verdadeiro fast track, né? Mas envolvendo ali toda a direção das duas empresas para tomar essas decisões. E foi intenso, foi praticamente quase 24 horas por dia de trabalho ali, foi bem intenso mesmo, todos os dias, todos os finais de semana, trabalhando até de noite, para conseguir entregar, porque o cliente já tinha um contrato com o cliente dele, firmado com prazo, com data para entrar e estocar o material dele lá, o produto dele. Então foi bem desafiador, e o ponto-chave aí foi conseguir engajar, né, toda a equipe e toda a liderança, né? Todos os stakeholders ali estavam envolvidos para conseguir fazer acontecer, né? Porque se você for aguardar passar por várias etapas, todo mundo aprovar, e às vezes o diretor está numa visita, o gerente está em outra, e aí o coordenador está em outra. Não, aí foi como se fosse a gente montou uma espécie de QG específico para esse contrato, e aí todos os tomadores de decisão estavam envolvidos nesse QG para conseguir tomar essas decisões e conseguir fazer acontecer. Mas aí diminuiu também a quantidade de interlocutores na tomada de decisão, né? Fez um filtro muito grande ali dentro do processo, né? A gente consegue trazer realmente os tomadores de decisão ali, encurtar os caminhos para conseguir esse desafio aí. Legal. E para concluir, qual que é a sua visão da construção civil daqui 15 anos? O que você enxerga de evolução? O que você enxerga de mudanças no cenário? Aí é uma coisa que eu gosto muito, assim, de pensar no futuro da construção. No ramo da incorporação, eu vejo que, apesar de usar ainda muito cimento e muita alvenaria, é bem mais industrializado do que no ramo da construção industrial. A construção industrial ainda eu chamo de muito artesanal ainda, atualmente, muito artesanal. Porque eu vejo o pessoal subindo no andaime, bloco por bloco, e subindo argamassa, baldinho por baldinho, isso chega a me dar arrepio, né? Porque é onde que a gente vai parar desse jeito, né? E já está com um problema de mão de obra, né? Você não encontra mais mão de obra, porque você pegar um servente. O servente geralmente é um rapaz novo, que está no começo de carreira e tal. E o servente, um rapaz novo não quer trabalhar de servente, de jeito nenhum. Então você não encontra servente mais. Pedreiro, difícil também se encontrar um pedreiro, um eletricista e formar, né, uma mão de obra técnica dessa. Então, assim, pensando em futuro, o futuro é industrializar, né? Você fazer um offshore para construção industrial e industrializar o máximo possível, trazer para dentro da fábrica, onde um ambiente controlado, um ambiente ali... Vocês têm experimentado algo assim?
Temos, esse é o nosso cerne ali de pensamento como construtora, como montadora industrial. Trazer para dentro do nosso site lá essa otimização, né, de construção, seja construção modular, seja segmentar, né, a construção por blocos, por etapa. Por isso que até mesmo a gente, diferente do mercado, a gente tem um site lá em Londrina muito grande para conseguir beneficiar o máximo possível. E aí, quando eu falo beneficiar, é realmente produzir, fabricar e instalar lá dentro do nosso site e transportar isso para o cliente final. Porque os prazos, ninguém mais tem prazo, né? Os prazos são muito curtos, né? Mão de obra bruta, né? Mão de obra ali pouco especializada, é difícil encontrar. Então, a hora que você traz para um site fabril e industrializa isso, você consegue profissionalizar melhor, capacitar melhor os profissionais, e aí você leva para campo não servente, não eletricista, mas você leva montadores, né? Você elimina esse gap que a gente tem de mão de obra, que no mercado falta mão de obra de pedreiro, de servente, de eletricista, e você passa a ter montadores lá em campo. E aí é uma mudança de pensamento, né, de cultura do mercado como um todo, porque envolve o cliente entender que numa obra de 10 meses, ele vai ficar numa ansiedade de 6 meses, não vendo a obra dele acontecer lá no local, e vai ficar 6 meses só acompanhando lá na nossa fábrica essa construção, né, essa pré-fabricação, e aí em 4 meses ver a obra acontecer de forma efetiva, né? Então, pensando em futuro, eu não vejo outro cenário a não ser esse, industrializar o máximo possível, trazer soluções pré-fabricadas o máximo possível. Meu desejo é não ver mais cimento em obra, não ver mais areia em obra, porque fatalmente a gente vai para um caminho que precisa industrializar. Naturalmente vai para esse caminho, que é o que os outros países mais desenvolvidos em tecnologia e que também passaram por esse momento de falta de mão de obra, seguiram, né? E naturalmente aqui no Brasil a gente deve seguir para esse caminho também, de industrializar o máximo possível. Wesley, muito obrigada pela sua presença, por toda a contribuição que você fez aqui. Com certeza vai ajudar muitas pessoas. Obrigada pela sua presença. Tá obrigado, bom? Eu que agradeço, e sempre que precisar, conte comigo. Obrigado pelo papo, foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau.